Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos! Olha que interessante. Segundo aqui o David Austin, o Aston deve vir forte pelo Gyökeres. Ele tá se tornando uma das prioridades para a posição de número 9. Obviamente, o sonho, o Isak, é muito caro e o Newcastle não quer vender. Belezinha? Então, meus amigos, quando o Aston, que pode considerar um Sesco, Ekitike, Dilep, quando o Aston vira o canhão para o Gyökeres, isso significa o quê? Quero alguém pronto, quero alguém de impacto, quero alguém que me garanta números. E quem te garante números, rapaziada? Quem? Quem é um dos poucos centroavantes de garantias que tem no mundo da bola? Quem é? Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, um dos poucos garantias de gols, meus amigos. Aquele cara que ele chega no CT, sabe aquela marra de jogador? Com aquela bolsinha, aquela caixinha de som, com um iPod segunda geração, ele chega lá no CT, tá entrando 30 participações em gols. E tem poucos, ele, Kane, Osimhen talvez, Isak, Gyökeres. Viu como tem poucos? Gente, o Sesco, pra mim o Sesco daqui 2, 3 anos vai ser top 3, 4, 5 centroavantes do mundo. Mas daqui 2, 3 anos. O Sesco ainda precisa desenvolver. Ekitike precisa desenvolver. São ótimos talentos, ótimos jogadores, mas não são prontos. Gyökeres é pronto. É basicamente isso, gente. A gente vai falar mais sobre Gyökeres, mas pra você ver, Lewandowski, na idade que tem, ainda é o cara, ó, o primeiro jogador da top 5 ligas a alcançar 40 gols em todas as competições essa temporada. O primeiro jogador. 40 gols. Não é participações, são gols. Porque o Lewandowski é o quê? Garantias de gols. É garantias, meu filho. É garantias. Vamos lá, rapaziada. Vamos começar. Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, seja membro. Ó, vai sair hoje aí, ó. BC Plus 4, melhor diretor esportivo do mundo e a melhor linha defensiva em custo-benefício. Melhor linha defensiva em custo-benefício. Custo-benefício. 4 ou 5 jogadores de ótimo impacto e custo-benefício. Barato e bom. Sabe o barato e bom? O barato que resolve? Esses 4 aí da lista e o melhor diretor do mundo. Quem é o melhor diretor esportivo do mundo, meus amigos? Enfim, rapaziada, seja membro. Tem a opção aí pelo YouTube e também tem a opção via Pix. Na descrição tem um vídeo explicando. Vamos lá, rapaziada. Gyökeres, ó. O Arsenal está desenvolvendo um forte interesse pelo Gyökeres. Belezinha? O André Aberta é um firme admirador do atacante de 26 anos, ó. Pode ser, ó, mais realista do que o Isak. Na matéria fala, ó, o Arsenal adora o Isak, o Arteta é muito fã do Isak, Newcastle não tem a intenção de vender seus jogadores, entendeu? E, ó, e muito provavelmente precisaria de um valor massivo para contratar o Isak. O Arsenal fez muito trabalho no Sesco, mas o Sesco tem muita gente disputando, o Arsenal não quer muito entrar em leilão, mas o Gyökeres também, né? Gyökeres, então, é um candidato que cresceu na lista se comparado ao passado. Gyökeres. Então, rapaziada, se o Arsenal colocou o Gyökeres pra cima na lista, sinal que o Osimhen também, viu? Olho no Osimhen também. Dependendo do mercado, como o mercado avalia, olho no Osimhen também. Belezinha? Olho no Osimhen também. Meus amigos, aqui fala, ó, mais realista do que o Isak. Gente? O problema do Gyökeres, eu já comentei sobre isso, é salário. Salário. Valor, o valor que... A gente vai ver aqui o valor. O valor é muito de boa. O problema é salário do Gyökeres. Quanto ele vai pedir? Gente, o que ele ganha hoje no esporte é pífio. E o Gyökeres sabe que é o contrato da vida dele. Esse próximo contrato que ele sair do esporte
tem que ser um contrato massivo, porque vai ser o contrato da vida dele. Vai ser o salário que vai criar a independência financeira dele. É isso que se comenta na Suécia, inclusive. Que realmente querem um bom salário pro Gyökeres. Belezinha? Vamos lá, rapaziada, ó. Fabrício Romano explica muita coisa do Gyökeres e também do Arsenal. Preste atenção aí, ó. We start today with the news, which is a confirmation of something I've been telling you for weeks, months, and now is official. Arsenal have a new director of football. The director is Andrea Berta, former Atletico Madrid director, who did an impressive job at Atleti together with Diego Simeone, but by signing important... Junto, Andrea Berta junto com Simeone. Aliás, saiu uma matéria no The Athletic falando dos bastidores do diretor do Arsenal e falando justamente isso, que alguns candidatos tinham medo de ser só o cara que dá suporte pro Arteta. Era óbvio, né? E por isso que o Andrea Berta foi contratado, gente. O Andrea Berta já tem experiência nesse tipo de... vamos dizer, já tem experiência nesse tipo de contexto. Important players building the structure of a squad, which did really well by winning titles, Champions League finals, and more. And now Andrea Berta joins Arsenal as a crucial part of the project because he will be working next to Mikel Arteta on vai trabalhar junto do Arteta. Planning the squad for present and future. He's going to be really busy because many changes are expected in the summer. We expect Arsenal to be o Arsenal vai ser ocupado no verão. really busy in this window, obviously to sign a center striker, but not only. O 9, center striker 9. Winger position, let's see. Pontas. Vocês viram que o Matheus Nunes falou aí, né? Matheus Nunes, que eu quero sair e tudo mais. What happens with Jorginho, Thomas Partey, players o Jorginho, Thomas Partey. Leave the new contracts of Bukayo Saka. Zubimendi, contratos do Saka, Saliba. William Saliba. We will be talking on that because it's going to be one of the priorities for the new director Andrea Berta. Uma das prioridades do Andrea Berta, o contrato aí da rapaziada. For sure, important confirmation of a big story, despite all the rumors on Olab and more. Andrea Berta was our name for Arsenal job, and now it's official. Then, guys, I wanted to this weekend, Viktor Gyökeres. Viktor Gyökeres aí, ó. Scored again. His numbers are really unbelievable. Imagine he has scored 42 goals in 42 games for Sporting this 42 gols em 42 jogos. season, plus 11 assists. So it's 53 goal contributions in 53 participações de gols. 42 games. Obviamente em Portugal, né, gente? For a center striker, Sporting, it's not something easy. It's unbelievable what Viktor Gyökeres has been doing in the last few years, because also last season he was top. This season performing again. Let me tell you once again what's my information on Gyökeres. 2 points to clarify. The first one, the verbal pact for the exit. Pacto verbal. Gyökeres e o Sporting. Of Viktor Gyökeres this summer is for the player to leave for less than the release clause. So for something sair menos da multa. Around 65, 70 million euros with the bonus. 65, 70 milhões de euros com bônus. Depende da estrutura de pagamento. As part of the package, Gyökeres could leave Sporting this summer, and the expectation is for Gyökeres to go and to try new experience in the summer. So a expectativa dele sair. Ele vai sair, gente. Ele vai sair. The verbal pact was Gyökeres was not going to force for an exit 1 year ago. Gyökeres was not even forcing for an exit in January when they lost Ruben Amorim. O pacto era, não vai forçar a saída meio do ano passado e nem em janeiro. Mas nesse verão... So imagine what kind of change, a shock was that for Sporting and for the top player, Viktor Gyökeres. He decided to respect that, but now in the summer, the exit is almost guaranteed and on different conditions. So something around the 65, 70 million euros. Then we have to see the structure of the package, the add-ons and all the rest. Tem que ver a estrutura do pagamento e os bônus. But for sure, the idea is to reduce the price of the release clause. So, Man United, many stories, many... Aí vai falar do United e tudo mais. O valor é muito de boa. 65, 70... O valor, se você analisar só o valor dele, é até barato. Barato, porque Ekitike vai ser 80, o Sesco deve ser 70 garantidos, o Osimhen também caro, 75, né, o Osimhen. O Isaac é mais do que 100 milhões de libras. O valor é muito bem. O problema do Gyökeres é o salário. Negociar o salário dele pode ser desafiador. Pode ser desafiador, belezinha? Mas o Gyökeres se torna uma prioridade do Arsenal, por quê? Porque ele é um dos prontos do mercado. Osimhen, Isaac, Gyökeres são os... E Vlahovic, mas o Vlahovic ainda depende de muita coisa. Mas Gyökeres, Osimhen e Isaac, hoje, em boa fase, são os 3 prontos. Os 9 de garantias prontos do mercado. E quando o Aston vai atrás de um cara pronto, é visando o quê, meus amigos? Projeto, desenvolver, resultado. Camarão é pescado, o jogo é jogado e futebol é a indústria do resultado. E quem vai estar pressionado por resultado, principalmente próxima temporada? Dr. Mikel Arteta, belezinha? E meus amigos, em falar em resultado e quem entrega resultado, Robert Lewandowski, meus amigos. Robert Lewandowski, rapaziada.
Olha isso aqui, ó. Lewandowski é o primeiro jogador da top 5 ligas a alcançar 40 gols em todas as competições por o clube e por país, entendeu? Clube e país. Vai, doideira essa aqui. Entendeu, ó? Por clube... Só um minutinho, rapaziada. Por clube e país, Robert Lewandowski, 40 gols, meus amigos. 40 gols. Não é participações de gols, é gols. Belezinha? Aí fala, ó. Muitas pessoas falam da minha idade, mas eu sei que estou trabalhando duro, como sempre tive aqui, né? Eu quero jogar no mais alto nível por alguns anos a mais, né? Eu me sinto que estou no pico da condição física. Cara, ó, realmente, uma coisa do Lewandowski... Gente, o Lewandowski, quem acompanha ele há muito tempo sabe, não é a mesma coisa. Não é o mesmo jogador de 4, 5, 6 anos atrás. Não é. E, cara, o Papai Tempo é invencível. Mas que ele se cuida, que ele trabalha, que ele se dedica, isso é fato. Por quê? Porque jogar no nível que ele joga, com 36 anos, você tem que se dedicar, irmão. Você tem que se dedicar. Fato. Fato. Belezinha? Outra coisa, só um parêntese aí. Cara, será que o Bayern se arrepende de não ter dado a renovação de contrato dele? Esse é um debate interessante. Porque, gente, vamos lembrar, vamos rapidinho, senta que lá vem história. Como aconteceu a saída do Lewandowski do Bayern? Gente, o Lewandowski estava se aproximando ali, 2 anos de contrato faltava. Ele queria renovar. Só que ele queria mais anos no contrato. Ele queria renovar com o Bayern. O Bayern, além de não renovar o contrato dele, o Bayern estava por fora, nos bastidores, tentando um tal de Erling Haaland. Aí o Lewandowski descobriu. Aí o negócio foi pro espaço. Cara, vocês não querem renovar meu contrato. E o Lewandowski entregando, né, gente? O Lewandowski nunca deixou de entregar pelo Bayern de Munique. Ou seja, tô entregando, fazendo gols. Meu contrato tá acabando. Vocês não querem renovar. E até o Aspas, parece que o Bayern, eu não lembro na época, mas queria dar uma renovação mais curta. Vocês não querem renovar meu contrato. E ainda tô tentando contratar outro pro meu lugar. Aí a relação, ó, foi pro vinagre. Aí, meus amigos, ele forçou pra sair. Quem lembra na época? Meu Deus do céu. Entrevista do Fini Zahavi, treta pública, vazava lá na imprensa polonesa que ele queria sair, e ele deu entrevista, e que é melhor eu sair, e tudo mais. E o Barcelona proposta, e o Bayern recusava. O Barcelona proposta. Eu acho que o Barcelona chegou nos 40 milhões de euros. Eu acho que foi a 4ª ou 5ª proposta na época. Pra vocês terem noção, foi uma negociação dura. Uma negociação duríssima, meus amigos. Mas o Bayern liberou ele. Aí, obviamente, anos depois, né? O Bayern contrata o Kane e o Kane tá entregando. Mas será que tem algum arrependimento? Porque mesmo assim, né, cara? Você poderia ter renovado o contrato do Lewandowski e não pagaria 100 milhões de euros pelo Kane. E aí? Entendeu? E ele, cara, ele se cuida. E ó, eu me sinto no auge da minha condição física, o Lewandowski. Não tem diferença do que eu estou agora do que alguns anos atrás. Aí fala, ó, os números mostram. Eu acho que tem diferença. Não de 2, 3 anos. 2, 3 anos é a mesma coisa, isso é verdade. Mas de 5, 6 anos atrás tem. Ele era muito mais explosivo. Ele era bem mais técnico, bem mais eficiente. Apesar dos números, o Lewandowski perdeu uns gols de 2 anos pra cá que ele geralmente não perdia. Que ele era certeza que ia cravar. Gente, é normal. Você vai ter uma queda, né? É normal. Você vai ter uma queda. Entende? Então, ele fala, os números mostram, mas eu vejo diferença. Eu vi o auge dele no Bayern, eu vi aquela temporada dele. Tem diferença. De 2, 3 anos pra cá, não. Mas de 2, 3 anos pra cá, ele perdeu alguns gols que de 5, 6 anos atrás ele não perderia. Ó, para mim, como atacante, a coisa mais importante é a confiança. Se eu estou perto da área
Eu sei que a bola vai chegar em mim. O gol está na minha mente, né? O gol está na minha mente. Aí chegar a 100 gols pelo Barcelona é um objetivo. Isso é claro, é um sonho. Nós temos muitos jogos pela frente. Champions League, Copa do Rei e a Liga também. E o Flick elogiando. Ó, o Lewandowski é muito importante para a gente na área. Eu falei para ele que ele tem que fazer 2 gols. E ele fez. Ele quer ser o artilheiro. Aí fala aqui, ó, aqui ele fala mais do jogo, o Flick. Ele fala muito da importância do Lewandowski na área. O Lewandowski. Aí, meus amigos, aí uma coisa aqui pra cornetar o Xavi. Pra cornetar o Xavi. O que o Flick faz, gente, é o básico. Joga pro 9. Alimenta o 9. Joga pro 9. Direto pro 9. Alimenta o jogadores se aproximando do Lewandowski. Uma coisa que o Xavi fazia me deixava doente, cara, é que o Lewandowski jogava muito isolado com o Xavi. Muito isolado. Esse foi um grande problema da era do Xavi. Muito isolado. Aí, meus amigos, fica difícil. Mas pra você ver o que é que o Flick faz. Deixa ele na área. Tem muita gente se aproximando dele. Joga pra ele, cria pra ele. E ele vai te entregar. É só fazer o básico. Futebol é o simples mais complexo. Joga pro cara. E o Lewandowski vai te entregar. Belezinha? Vai te entregar garantias de gols em uma ótima fase. Apesar do bom momento do Mbappé, eu acho que o Lewandowski vai ganhar o Pichichi aí.